Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês de um tema que é muito pertinente nos dias atuais, né? Que é a fé. Tudo bem? Ah, desculpa. Bom, então, a fé, se eu perguntasse aqui para vocês, o que é a fé? Acredito que cada um teria uma resposta diferente, porque a fé representa para cada um algo singular, algo particular. No meu caso, eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar o que é a fé para mim. A fé é como um raio de sol, ou como um sol que aparece depois de uma grande tempestade. Bom, esse sol não só nos aquece, mas ele também nos mostra o caminho por meio dessa iluminação. Eu não posso ser ingênua a ponto de imaginar que depois que esse sol surgiu, não haverá mais tempestades, porque claro que as tempestades sempre virão, mas depois da tempestade sempre haverá o sol. E isso me fez lembrar uma passagem da vida do Chico Xavier. Chico Xavier, que muitos conhecem por reproduzir os ensinamentos de Deus no seu dia a dia, na sua prática diária, né? Os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E era uma pessoa que todos conhecem pela sua bondade. E ainda assim, Chico Xavier passou por muitas dificuldades em sua vida, muitos problemas. Isso quer dizer que nem todo mundo que é bom está livre de passar pelas dificuldades da vida. Então, nessa passagem da vida do Chico, ele estava vivendo um momento muito difícil. Então, Emmanuel, o espírito mentor dele, surge com uma mensagem trazida por Maria, mãe de Jesus. E nessa mensagem estava apenas uma frase, né? Isso vai passar. Nossa, imagina o contentamento de Chico ao receber uma mensagem da mãe de Jesus dizendo que o problema dele ia passar. Mas é claro que Emmanuel falou para o Chico: Chico, isso vai passar também serve para outras coisas da vida. Não só os problemas vão passar, mas também os momentos felizes vão passar. Daí vem uma primeira reflexão que nós podemos levantar essa noite. Tudo passa, tudo passará. E o que nós temos que aprender disso? Nós temos que aproveitar todos os momentos para extrair o melhor aprendizado possível, seja com coisas boas ou seja com coisas que nós julgamos ruins. Mas, enfim, eu trouxe aqui uma frase do Emmanuel que diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ou seja, eu não acordo um dia e digo: hoje eu recebi a fé, hoje eu sou uma pessoa de fé. Não é assim que funciona. A fé, ela está dentro de nós e nós temos que cultivá-la diariamente. É um esforço diário do ser humano para que essa fé floresça. E aí Emmanuel diz mais: a maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados. Isso não pode ser verdade, né? Porque se Deus privilegiar um espírito em detrimento do outro, Deus não seria bom, Deus não seria justo, né? Então, isso não existe. Todos nós temos dentro de nós a centelha divina, o amor de Deus. Então, com isso, todos nós somos capazes, sim, de ter fé, de alimentar essa fé e superar as dificuldades que nós passamos. Bom, ele complementa dizendo: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Tem uma amiga que às vezes ela me liga e fala assim: ai, amiga, ora por mim, eu sei que você é uma pessoa de fé. Tudo bem, eu oro, porque toda oração é ouvida e é sentida, mas não depende da minha oração.
somente, depende também daquela pessoa, da fé daquela pessoa, do pensamento e da modificação dela para o bem. Então, eu tenho aqui uma história que está no Evangelho de Lucas, que fala sobre Jesus que estava caminhando, estava, na verdade, a caminho da casa de Jairo, que tinha uma filha doente, e Jesus iria ao seu auxílio. Quando Jesus caminhava, uma multidão o seguia. Era muito comum isso acontecer. E, no meio dessa multidão, Jesus sentiu que alguém o tocou. Então, ele se virou para a multidão, porque aquele toque foi um toque diferente. Ele sentiu que ali tinha uma energia diferente. Então, ele se virou para a multidão e perguntou: quem me tocou? E no meio da multidão surgiu uma mulher. Essa mulher vivia adoentada já há algum tempo, uma doença infecciosa que a fazia sangrar constantemente. Então, Jesus olhou para ela e disse: tem bom ânimo, filha. Tua fé te curou, te salvou. Siga em paz. Então, a gente começa a pensar sobre isso. A pessoa tocou em Jesus e aquela fé que a pessoa tinha, a salvou. Emmanuel nos diz que é a vontade e a confiança do homem que são os poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Ou seja, é a boa vontade e a confiança que nós temos em Deus, que são os poderosos fatores para a nossa transformação. E Emmanuel complementa: nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso da tua fé, porque tu és filho do mesmo Deus e as mesmas possibilidades de elevação. Bom, cabe aí uma nova reflexão, gente? Por quê? Jesus pode tudo. Nós somos irmãos de Jesus, somos todos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós o amor de Deus. Nós também podemos. Não somos espíritos elevados como Jesus, mas nós sim podemos nos elevar. Por que não? É só sair dessa posição de vítima, dessa posição de negatividade, que nós conseguimos alcançar, sim, a nossa vitória. Porque aqui diz, se nós ambicionamos a felicidade, nós devemos, sim, acreditar, e trabalhar sempre no bem. Bom, então eu tenho fé. Agora que eu tenho fé, que eu acredito em Deus e que o sol vai aparecer depois da tempestade, o que eu faço? Eu sento confortavelmente e passo o resto do dia assistindo TV, ou então passo o resto do dia nas redes sociais, feliz e contente porque eu tenho fé que Deus vai cuidar de mim, que o sol vai aparecer depois daquela tempestade. Será que é isso? Porque isso é uma fé cega. O que nós devemos fazer? Trabalhar sempre para o bem, Fazer aquilo que Jesus veio nos ensinar, que era a lei maior de Deus, a lei do amor. Então, imaginemos que hoje eu acordei cheia de fé. Hoje eu vou fazer uma coisa muito boa. Eu vou lá na instituição religiosa e vou dar o meu dinheirinho lá, porque eu quero garantir a salvação no paraíso. Pronto, estou salva. Não, isso não existe. O trabalho diário no bem é que vai nos fazer realmente evoluir e conquistar a nossa felicidade, que está muito além desse planeta, dessa vida. Bom, e assim a gente raciocina essa fé. Não é uma fé de um milagre que aconteceu, estou sentada e veio o Espírito e me deu tudo o que eu queria. Não, Porque a gente tem que pensar. Santo Agostinho falou que ao deitar-se, e ao final do dia, ele refletia sobre suas ações durante o dia. O que ele fez que ele poderia melhorar? Será que ele maltratou alguém? Ou será que ele poderia fazer algo mais por alguém? Então, a gente tem que se questionar, porque faz parte dessa fé raciocinada
o nosso autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai nos permitir chegar num equilíbrio que nós precisamos para encontrar essa tão almejada felicidade. Bom, e daí vem as crises, né? Nós estamos vivendo nesse ano de 2020 uma crise intensa. E não só nós brasileiros estamos sofrendo com essa crise, mas o mundo todo. Até os países mais ricos, mais desenvolvidos, também estão sofrendo com isso. Então, alguns sofrem pelo lado financeiro, outros sofrem pela doença, outros sofrem por conflitos familiares e sociais. Enfim, ainda tem a questão do emocional e do espiritual, que veio à tona nesse período. Mas para que serve essa crise, afinal de contas? Deus é injusto? Deus é igual aquele Deus grego, Zeus, que fica lá torturando aquelas pessoas que não concordam com ele? Será que é isso? Não, porque o Deus é justo, Deus é bom. E essas crises, como diz Emmanuel, é o que decide o futuro. Porque aqui, imaginemos a Terra como um colégio interno. Nós estamos nesse colégio aqui para aprender. E depois que nós sairmos desse colégio, nós vamos levar esse conhecimento conosco. Não que a gente não possa exercer, né, ou manifestar todo esse aprendizado aqui dentro, mas temos que ter em mente que a nossa vida é no mundo espiritual. Aqui é um momento transitório da nossa vida. Devemos, sim, tentar ser felizes aqui, mas devemos ter consciência que nós passaremos por crises. E o que devemos fazer? Emmanuel diz que, diante das crises, nós devemos pedir a proteção do Pai e submeter-se na condição de filho. Que filho é esse? Né? Vamos levantar essa outra reflexão. Que filho é esse que Deus quer que nós sejamos? Aquele filho que vai seguir a lei de Deus que foi trazida por Jesus, a lei do amor. E é assim que nós vamos progredir. E ele coloca aqui: não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Eu sei que diante de uma crise, seja ela qual for, que para cada um a crise se instala de forma diferente, né? E é difícil em alguns momentos termos esperança. É tanta coisa que vai acontecendo que a gente parece que fica num turbilhão de emoções, a gente não consegue raciocinar muito bem, não é mesmo? Mas a gente, nesse momento, é a hora, sim, de se conectar com o divino. É a hora da gente centrar nosso pensamento e alcançar esse equilíbrio. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo diz que somente a fé nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Bom, tem uma historinha que a Maíse Braga, que é uma palestrante de Brasília, e quem não conhece, eu indico os vídeos dela, que são vídeos muito bons. Ela tem uma vasta experiência dentro da doutrina espírita e ajuda muita gente, esses vídeos dela. E é uma linguagem muito simples, muito acessível. E ela conta, num desses vídeos, uma historinha de uma senhora que vivia reclamando do peso da sua cruz. Lembrando que a cruz são os nossos problemas, são as nossas cargas negativas, né? Então, um dia, um anjo ou um espírito de luz apareceu para ela e deu a oportunidade dela trocar essa cruz. Então, ela levou num grande salão, onde haviam inúmeras cruzes, e deixou ela ali escolher a cruz que melhor lhe servisse. Então, ela foi num lugar, encontrou uma cruz pequena e falou para o anjo: é essa cruz que eu quero. E aí o anjo respondeu-lhe: mas essa já é a cruz que carregas. Aí cabe mais uma reflexão, né, gente? Porque muitas vezes nós achamos que a cruz do colega, do vizinho, do amigo, é a cruz mais leve que a sua, né? E eu estava conversando com meu marido outro dia. Nós, seres humanos, somos especialistas em dar opinião, né, para resolver a vida dos outros, mas nós não conseguimos resolver a nossa própria vida, nossos próprios conflitos.
Então, muitas vezes, olhamos a grama do vizinho e achamos mais verde. Mas não quer dizer isso, quer dizer que nós precisamos olhar para os nossos problemas, ter um raciocínio, uma reflexão sobre aquilo. E sim, conseguiremos sim, resolver as nossas dificuldades. Claro, com o pensamento em Deus e com uma lógica, né? uma fé raciocinada. E Emmanuel diz aqui, homens de fé, no caso, homens e mulheres de fé. Homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Bom, eu que estou aqui falando, eu estou falando, mas nada do que eu estou falando prova que eu sou uma pessoa de fé, não é? Na hora que acontecer uma crise, um problema na minha vida, será que eu vou realmente exercitar tudo isso que eu estou falando para vocês? É isso que nós temos que ter em mente. Nem todas as pessoas que ficam falando que é uma pessoa boa, que é uma pessoa de fé, são realmente pessoas assim. Porque a cada nova prova, a cada novo momento de prova, de dificuldade, a pessoa vai precisar realmente construir ou fortificar a sua fé. E isso não é fácil para quem vos fala e não é fácil para ninguém aqui, provavelmente. Porque a gente pensa assim, hoje eu fiz uma coisa boa, eu estou no caminho do bem, aí de repente vem aquela pessoinha e fala uma coisinha que você, Jesus, eu queria tanto ser bom cristão, mas hoje não vai dar. Então temos aqueles momentos de fraqueza, né? Mas devemos pensar, como Santo Agostinho falou, devemos refletir e tentar novamente, né? Sempre que possível. Porque é um esforço diário. Bom, Emmanuel diz, se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Gente, esse farol, sendo abraçado por essas ondas, muito me representa, principalmente no início dessa pandemia, quando as mídias só falavam das desgraças do Covid-19, e as redes sociais eram embates ideológicos e todo mundo prevendo o fim da raça humana, né? E aquilo me mexeu muito. Eu me senti muito fragilizada. E aí o marido falou, mas que pessoa é essa que não tem fé? Que espírita é essa que não tem fé? Aí eu tomei uma decisão, porque tudo começa a partir de uma decisão que você toma. A minha decisão foi não mais ver essas matérias de jornais, das mídias sociais, esses grupos, essas pessoas que ficam falando coisas do fim do mundo, eu não vou mais dar atenção. Por quê? Porque isso me faz mal, isso me abala. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu comecei a respirar mais aliviada, eu comecei a tentar me equilibrar, porque o equilíbrio também não é fácil. Como o Emmanuel disse, é um esforço diário. Então, toda vez que quiserem, né, que as pessoas quiserem te sufocar ou lançar essas ondas, esse tsunami de coisas ruins em vocês, o que precisa ser feito? Tomar uma decisão. Eu não quero. Se recolher, né, e fazer a sua oração para se fortalecer. Emmanuel diz, se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. E é difícil, né, gente? Porque às vezes a gente vê umas discussões, a gente acaba querendo se meter, e eu penso que Jesus não quer isso. Jesus não quer que ninguém prove nada aqui para o outro, né? Jesus quer que a gente aprenda, se conheça, mantenha um equilíbrio. E no máximo que a gente tem que fazer é ajudar o próximo e não discutir. Isso serve muito para mim, porque muitas vezes eu não concordo com as coisas e eu quero debater. Não que eu tenha razão, mas porque eu me sinto mexida, porque eu tenho que mostrar o meu ponto de vista. E nem sempre é importante. É mais importante a gente mostrar pelo exemplo, pelo bom exemplo. E continua
continua: se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. E é bem isso. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente tem que andar no caminho do bem e fazer o bem, não importa quem. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir, com segurança, o amor e a sabedoria da lei. Bem, é difícil a gente conseguir se refinar, não é verdade? Quando a gente está assim, muito ignorante, antes da gente ter um certo conhecimento, a gente se acha assim, melhor do que muita gente. Não, eu sou melhor do que o fulano. Não, fulano está um espírito muito mais atrasado do que eu. Depois que a gente começa a estudar e começa a perceber as nossas limitações, né, as nossas mazelas morais, a gente começa a ver que somos iguais, que nós não somos assim muito diferentes. E o que nós precisamos ver é o mal em nós. E precisamos nos melhorar e não ficar nos medindo por outras pessoas. E é sempre isso que vem trazer o Evangelho. Vem trazer que o que nós precisamos é o amor. E é esse amor de ter a paciência, a resiliência, não é verdade? Gratidão. E diante de tudo que foi dito, a gente pensa, qual é o objetivo da fé? Porque a Fabiana falou tanto, trouxe tanta informação do Evangelho, do Emmanuel, né, da passagem de Jesus e até a historinha da Maíse. Mas, afinal de contas, qual é o objetivo dessa fé? Emmanuel diz que a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a nos orientar pelo caminho onde tem os obstáculos, que seria como uma asa libertadora que nos levaria para cima, né? E o objetivo dessa fé constitui realização muito mais profunda do que isso que vivemos aqui. Porque o que nós temos para viver é a eternidade. Então, essa fé, ela tem que estar alinhada com o nosso pensamento de que somos seres eternos e que estamos aqui aprendendo. E esse aprendizado vamos levar para a eternidade. Eu aproveito para deixar aqui um convite para todos vocês. Às quartas-feiras, nós temos o estudo pelos livros do Espiritismo. E acontece todas as quartas, das 8 às 9 da noite. Além de temas como esse, a fé, existem muitos outros que os Espíritos trazem, muitas informações que nos ajudam a atingir esse conhecimento verdadeiro e a mantermos um equilíbrio em nossa vida. Quem tiver interesse, pode deixar o telefone com o Sérgio, porque nós agora somos modernos, né? Nós temos os estudos online, então o Sérgio ficará muito contente se alguém aqui tiver interesse em participar desses estudos e nos ajudar, né, Sérgio, na compreensão das mensagens que esses espíritos trazem para nós. E encerrando, eu trago uma frase que é muito usada pela minha mãe, né? Que ela fala sempre para todo mundo: fé no Pai que o inimigo cai. Mas, gente, não, isso aqui cabe mais reflexão nessa frase. Porque quem é o inimigo? É o governante? Né? É o patrão? É a sogra? Não, né, gente? O inimigo está aqui dentro de nós. O inimigo é as nossas más tendências. O inimigo é nesse pensamento negativo que insiste em dominar nossas ações. Então, devemos combater esse inimigo. E não nas redes sociais discutindo com ninguém, nem por religião, nem por política, nem por nada. Devemos combater o mal que existe em nós, porque é esse mal que nos impede de crescer. Então, quando falarmos ou quando ouvirmos alguém falar fé no Pai que o inimigo cai, lembremos, fé em Deus e autoconhecimento para que você consiga eliminar o mal que existe dentro de ti.
Agora, completando o que minha mãe disse depois dessa frase, bora ser feliz, gente. Boa noite.